Buenas, seguidores do canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que eu gosto bastante, que é a história. E ficou relacionado, inclusive, com o grande conflito que foi a Segunda Guerra Mundial. E é uma coisa muito interessante, porque envolve até uma certa superstição. E é engraçado porque a gente pode dizer que a maior operação de invasão do mundo, até hoje documentada, pode ter sido provocada por uma maldição. Eu sei que é meio bizarro, mas realmente pode ter começado por causa de uma maldição. E pode ter sido justamente pelo fato de ter se iniciado lá numa tumba. Eu vou fazer aqui um resumo rápido antes do gancho. Aliás, como gancho, né? Em 41, um pouco antes do Hitler invadir a União Soviética, um imperador que tinha sido morto há mais de 500 anos teve o seu túmulo profanado. E no sarcófago dele tinha um relato, um aviso, bem claro, abre aspas, quem perturbar meu sossego sofrerá a invasão de um inimigo mais terrível que eu, fecha aspas. E eu vou aqui nesse vídeo falar sobre essas correlações, essas coincidências, essa lenda, essa maldição e como ela se entrelaça com a história real. É muito interessante. Editor, corta aí. Bom, vamos lá, né? De quem era esse túmulo? De quem era esse sarcófago? E de onde surgiu isso? Contextualizando, né? Parte importante primeiro do vídeo. Timur era um imperador muito conhecido no Ocidente, na Europa, na antiga Europa, como Tamerlão. Era um nome jocoso até que se falava sobre ele. Timur governou entre o século XIV e o século XV. Governou um império muito grande, colossal, dá para se dizer, que ia lá da Antólia, que é a atual região da Turquia, passando pelo Irã, Ásia Central, até o norte da Índia, uma parte norte da Índia ele fazia fronteira. Ele foi um dos maiores conquistadores da história, tão grande quanto Alexandre o Grande. E ele não é tão trabalhado, tão trazido, porque ele foi considerado muito brutal. Onde ele passava, onde Timur passava, ele destruía cidades, ele matava populações inteiras, escravizava os povos, ele massacrava os seus opositores, os seus inimigos. Para o mundo islâmico, até o Timur não era apenas um governante, ele acabou se tornando um fenômeno histórico, quase que uma força da natureza. Até por isso vem essa superstição em cima dele. Os documentos históricos datam que a sua morte ocorreu em 1405 e que ele foi enterrado numa região conhecida como Samarcanda, que é um mausoléu, né, onde fica esse mausoléu dele, e essa região fica atualmente no que é conhecido como o Uzbequistão, próximo à Rússia, né? Para muitos, principalmente aquela população local, o seu túmulo se tornou um local sagrado. Ele é envolto em muito respeito, também muito medo e muita superstição. Durante vários séculos circulou uma tradição entre aquela população local ali, da região de Samarcanda, que o descanso de Timur não deveria ser jamais perturbado. Mas aqui no parte anterior eu falei sobre contextualização de Timur, né? Onde é que o Stalin entra na história? Temos que avançar para 1941. Stalin liderava com mão de ferro a União Soviética. Entretanto, esses grandes líderes, né, esses grandes ditadores sempre têm uma sina com coisas de poder. E ele autoriza uma expedição científica para abrir o túmulo de Timur. Esses boatos chegaram até Moscou e ele decide mandar essa expedição. O objetivo inicial era científico, estudar os restos mortais, entender quem foi aquele homem, quem foi aquele imperador. Arqueólogos, historiadores e, inclusive, cinegrafistas foram designados para fazer essa missão. Eles chegaram lá na região do Uzbequistão atualmente, foram recebidos pela população, né? E a população local e os líderes religiosos daquela região alertaram diversas vezes. Isso, inclusive, é documentado. Não abram o túmulo, isso aqui trará uma desgraça, ou
fará uma maldição cair sobre nós. A equipe, devido aos reiterados avisos, resolveu, de certa maneira, avisar Stalin. Olha, Stalin, chegamos aqui na região e há esses avisos. Stalin, inclusive, ignora, não acredita nessa superstição, inclusive era uma característica dos socialistas, eles não acreditam no mundo espiritual, e determina, a tumba tem que ser aberta, a expedição científica tem que continuar. E aí, segundo os relatos oficiais, inclusive da União Soviética, os documentos posteriores, dentro do sarcófago havia uma inscrição advertindo que quem perturbasse o descanso de Timur enfrentaria um invasor pior do que ele próprio. Era um aviso bem claro. Até há uma polêmica em cima dessas escrituras. Alguns historiadores modernos dizem que não se tem certeza ou precisão do que se dizia naquele sarcófago, ou se isso é só uma questão de interpretação. Mas enfim, não estamos aqui também para debater isso. O fato é que o túmulo foi aberto. E aí vem, meus seguidores aqui, o pessoal que acompanha esse canal, a parte que eu acho que é mais chocante. E é uma coincidência que assombra a história. 3 dias depois, 3 dias depois, em 22 de junho de 1941, Adolf Hitler rompe o pacto de não agressão e lança a Operação Barbarossa. 3 dias depois da abertura ou da violação do túmulo de Timur. Coincidência? Não sei. Enfim, a Alemanha invade a União Soviética no que é conhecido como a maior ofensiva militar já vista dos últimos anos, né? Até hoje praticamente. Milhões de soviéticos são mortos, milhões de alemães são mortos. É uma das guerras mais sangrentas documentadas até hoje. Coincidência? Talvez, mas é uma bela coincidência. E é uma coincidência extremamente desconfortável, dá para se dizer. Enfim, a Operação Barbarossa acontece, aquele fronte de guerra entre a Alemanha e os soviéticos ali no teatro europeu é sangrento, é massacrante. E os soviéticos iam mal, de certa maneira. Em 1942, com a guerra avançando cada vez mais no território soviético, aparentemente alguém dentro da cúpula do poder de Stalin lembra ele da tumba de Timur, provavelmente algum historiador. E aí Stalin autoriza o retorno dos restos mortais para Samarcanda. Timur é reenterrado, com rituais islâmicos muito respeitosos e grandiosos, e o mausoléu novamente é selado. Coincidência histórica ou não, isso é documentado, meus amigos, acontece a Batalha de Stalingrado, ou o epicentro da Batalha de Stalingrado, que se dizem muitos historiadores que é o ponto de virada da Segunda Grande Guerra. A partir dali, o avanço alemão é contido. Para muitos também começa a sua reversão. E aí vem o ponto central desse vídeo, que eu achei curioso de fazer, que é esse entrelace entre a maldição, ou suposta maldição, esses boatos, essa mitologia e os fatos históricos. É evidente que não existe nenhuma prova científica de que uma maldição tenha realmente causado a invasão e o rompimento do cessar-fogo entre os alemães e os soviéticos. Mas que é uma pergunta muito interessante de se fazer e de se analisar, esse fato é. E aí eu vou deixar aqui uma pergunta. Essas histórias, podemos entendê-las como de assombração ou de constatação? Enfim, é sempre interessante ler, saber disso, porque a gente precisa de narrativas, a gente precisa de símbolos, né? A humanidade se alimentou disso. E quando a história às vezes fica grande demais, a gente às vezes tenta explicar com coisas além da lógica. Acho que esse pode ser o fato. São muitas coincidências bizarras, pitorescas, eu diria. Mas para encerrar, eu acho que não tem como dizer que Timur é o culpado pela invasão alemã nas terras soviéticas. Mas ele, de certa maneira, lembra que o poder não controla tudo. Acho que é isso. E às vezes a história, meus amigos, parece responder como se tivesse memória. Porque os fatos às vezes são cíclicos, né? Coincidência ou aviso, eu não sei. Fato ou maldição de fato, também não sei. Deixa teu comentário aí. Valeu, um abraço.